No Brasil, a história da educação de surdos tem como marco a chegada do professor surdo francês Rouet, em 1855. Rouet apresentou ao então imperador Dom Pedro II uma iniciativa para a educação de surdos, utilizando o alfabeto manual e a língua de sinais francesa. Para que Rouet pudesse começar o programa, Dom Pedro II assinou a Lei 939, no dia 26 de setembro de 1857, que fundava o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, foi um ex-aluno do INES, Flauzino José da Gama, que elaborou um dos mais importantes documentos sobre a Libras, a Iconografia dos Sinais dos Surdos Mudos, o primeiro dicionário da língua de sinais do Brasil. Em 1911, seguindo a tendência mundial para a educação dos surdos, o INES passou a utilizar o oralismo puro. 2 anos depois, surgiu a primeira associação de surdos, a Associação Brasileira dos Surdos Mudos, ABSM, fundada por João Brasil Silvado Júnior, disseminando a cultura surda. De 1930 a 1947, o então diretor do INES, Dr. Armando Paiva Lacerda, exigiu que os alunos não usassem mais a língua de sinais. Mas como os alunos surdos se comunicariam, então? Para isso eles poderiam usar o alfabeto manual e um bloco de papel com lápis no bolso para escrever as palavras que quisessem falar. Simples, não? É claro que os surdos não conseguiriam se adaptar a essa imposição do oralismo e continuaram a usar a língua de sinais e o alfabeto manual, com o auxílio dos professores. Mas não teve jeito. Em 1957, foi totalmente proibida a utilização da língua de sinais no INES. Com a chegada da comunicação total no Brasil, na década de 70, o método que combinava sinais, fala, leitura labial e treino auditivo passou a ser uma opção na educação dos surdos. 2 anos depois, no Rio de Janeiro, foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, FENEIDA. Opa, que ótima notícia! Mas, peraí, a diretoria era toda de ouvintes, vai entender. Em 1980, chegou ao Brasil o bilinguismo, sendo praticado, de fato, apenas 10 anos depois. Ainda na década de 80, finalmente, a língua de sinais do Brasil começou a ser pesquisada. Com isso, foi criada a Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos. Em 1986, o Centro SUVAG, de Pernambuco, grupo fundado por pais e técnicos preocupados com a reabilitação da audição e fala das pessoas surdas, escolheu utilizar o bilinguismo, tornando-se o primeiro lugar no Brasil em que efetivamente essa orientação passou a ser praticada. Em 1987, a FENEIDA, que já tinha 10 anos de existência, passou a se chamar Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, e dessa vez sob direção de surdos. Já na década de 90, foi criado por surdos, no Rio de Janeiro, o Comitê Pró-Oficialização da Língua de Sinais. Com isso, em 2002, foi aprovada a Lei 10.436, que reconhece a Libras como língua oficial das comunidades surdas do Brasil, sendo regulamentada em 2005 pelo Decreto 5626. Ok, antes tarde do que nunca. Finalmente, em 2006, foi lançado o Curso Superior de Letras Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina, formando dezenas de surdos tendo a Libras como língua de instrução.